Hoje nós continuamos a série Discipulado. Semana passada nós falamos sobre a grande comissão, primeiro episódio da nossa série. E hoje nós vamos falar nessa série Discipulado sobre a definição desse conceito, porque esse é um termo que nos nossos dias é muito mais bíblico do que cultural na nossa sociedade. Então nós precisamos aprender, de tanto que nós falamos dentro da igreja em discipulado, de tanto que a Bíblia fala sobre discipulado, sobre fazer discípulo, sobre ser discípulo, por vezes nós não estamos entendendo de forma clara o que significa esse assunto, o que significa esse princípio bíblico. Então esse é o nosso objetivo hoje, nesse mês que nós estamos falando a série sobre discipulado. Se você lembrar, semana passada nós falamos o texto de Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, quando Jesus aparece aos seus discípulos já tendo ressuscitado, já estando na sua forma plena, novamente como Deus vitorioso, vencedor da morte, Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele aparece aos seus discípulos que estavam reunidos segundo a sua orientação, e ele diz assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos, vão e discipulem, por onde forem, discipulem todos os tipos de pessoas, de todas as nações, de todas as famílias, de todas as classes, todas as etnias, sejam alcançadas pelo Evangelho por vocês. E aí Jesus nos ensina como que isso acontece. Nós falamos semana passada, começando desde o batismo, desde uma convicção da aliança com Deus, o símbolo dessa aliança sendo confirmada e também ratificada diante das pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus nos ensina que o discipulado ele não termina no momento que nós nos batizamos, no momento que nós entendemos a salvação e queremos fazer uma aliança com Deus, mas de fato ele começa aí. Então ele tem um grande processo de vida cristã em que Jesus fala assim: ensinando a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei. Quando nós aprendemos isso, nós precisamos ter alguns cuidados sobre esse processo de ensino, de aprendizagem, esse processo de estar pertencendo ao corpo de Cristo, porque em nome disso muitas pessoas cometeram alguns erros ao longo da história, na história antiga, na história recente, na história bíblica, e nós precisamos aprender com isso para fazer igreja de uma forma saudável. Então, antes de dizer para você o que é discipulado, eu vou pincelar rapidamente o que não é discipulado, erros que nós não podemos cometer quando nós estamos nos colocando num relacionamento cristão de discipulado. Então, em primeiro lugar, deixa eu te dizer que discipulado não é um controle sobre a vida das pessoas. Discipulado não é manipular a vida de alguém, não é estar debaixo de ordens, manipulando, controlando, chefiando a vida de alguém. Discipulado envolve liderar pessoas para cumprir propósitos. E quando nós falamos em liderar, nós falamos o seguinte: alguém já tem uma experiência, alguém já tem uma visão de como se alcançar um propósito, como se chegar a um novo nível, e agora existem pessoas que também querem chegar lá, e o caminho mais fácil para chegar lá é se conectar àqueles que já conhecem o caminho, e aí se estabelece uma relação de liderança. Então, no discipulado, nós somos liderados em direção a propósitos de Deus, e não controlados, nem chefiados, nem de forma alguma compelidos a estarmos perdendo a nossa liberdade. Esse foi um erro muito cometido no cristianismo. Segundo lugar, deixa eu te dizer que discipulado não é nós simplesmente tentarmos fazer cópias de nós mesmos. Então é muito normal que em algumas modalidades do cristianismo, eu não sei se você já percebeu, que às vezes acontece que as pessoas, inclusive, imitam o tom de voz do pastor, o corte de cabelo do pastor, as vestimentas do pastor, como se isso fosse um discipulado, e na verdade isso não é, porque nós não estamos tornando as pessoas parecidas com Jesus, nós estamos transformando as pessoas parecidas com o seu líder, como sendo uma cópia. E se você se importar em simplesmente ser uma cópia de alguém que possa estar, neste momento, liderando a tua vida em discipulado no cristianismo, ou até mesmo o pastor da igreja, ou até mesmo um grande homem ou mulher de Deus nessa nação que você conheça, você inevitavelmente esbarrará com falhas. Inevitavelmente esbarrará com situações em que essa pessoa vai demonstrar que não é perfeita,
E assim nós temos muitas pessoas que abandonam a igreja, que abandonam o cristianismo, porque estavam entendendo que as relações de discipulado eram relações baseadas em pessoas, e essas pessoas às vezes acabam falhando, nos decepcionando. Se nós confundirmos o que é discipulado, nós vamos nos frustrar. Então, discipulado não é fazer cópias de si mesmo, mas sim que as pessoas possam olhar para aquele que está numa situação de liderança no discipulado e serem inspiradas, e terem nessa pessoa um modelo, e terem nessa pessoa um testemunho de vida que vai nos inspirar a trilhar caminhos parecidos para crescer em Deus da mesma forma, mas sem perder a tua identidade, e querendo sim ser ainda mais inspirado e modelado por Jesus por meio da vida dessa pessoa. Em terceiro lugar e último, quero te dizer que discipulado não envolve alguém infalível lidando com alguém cheio de falhas. Às vezes, numa relação de discipulado, as pessoas veem o líder de célula, veem o pastor da igreja, veem o crente mais maduro que está ali ajudando o outro a caminhar, e não admitem de forma alguma que essa pessoa possa ser falha, ou possa não saber algo, ou possa não ter a resposta exata naquele momento para uma situação que está acontecendo. Então, quando nós fazemos isso, nós fazemos uma espécie de um teatro. E agora eu digo o contrário, na parte daqueles que estão já caminhando com Jesus, que estão sendo chamados para discipular outros que estão chegando, nós, como discipuladores, não precisamos ser super-heróis, nós não precisamos ser pessoas infalíveis. Nós seremos hipócritas se nós ficarmos tentando parecer perfeitos nos relacionamentos que nós temos como cristãos. Então, discipular não é ser um super-herói, é ser você mesmo. E até mesmo com as suas fraquezas, você estará ensinando algo sobre Deus, conforme você tiver humildade e transparência para crescer. Amém, gente? Então, agora nós peneiramos aí algumas coisas que não são discipulado e vamos aprender de novo com Jesus. O que Jesus nos ensina? E eu sempre tenho gostado nessas séries de trazer 1 ou 2 versículos fundamentais para a gente não precisar se perder muito em muitos textos que não vamos gravar. Então, da mesma forma, hoje nós vamos ler em Marcos capítulo 3, versículos 14 e 15, vamos ler juntos uma situação de Jesus com relação ao princípio de definir para nós aqui hoje o que é discipulado. E diz assim a palavra de Deus: escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Repita comigo, diga assim comigo: para que estivessem com ele, para que os enviasse a pregar e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. A partir dessas 3 premissas que estão aí explicitadas nesse verso de Marcos 3, 14 e 15, nós vamos aprender hoje 3 grandes definições por meio de Jesus, na relação dele, no propósito dele com seus discípulos, para que nós também venhamos definir o que é discipulado. E como nós devemos nos envolver, como nós vamos praticar, nós vamos estar desdobrando isso ao longo da nossa série. Hoje nós vamos nos ater, de fato, a entender o que é. Então, em primeiro lugar, a primeira parte desse versículo 14, quando diz que Jesus escolheu os seus 12 discípulos, aos quais ele designou também como apóstolos, naquele caso específico, daquele discipulado, daquele grupo, daquela situação que Jesus estava treinando, ele designou todos os seus discípulos como apóstolos no seu reino. Esse foi um caso particular. Mas agora nós aprendemos que é um princípio para definir discipulado, essas 3 ações que estão descritas aí como propósito de Jesus ter chamado essas pessoas para perto dele. Então a gente precisa perguntar, por que Jesus não discipulou as multidões? Não seria muito mais fácil discipular as multidões e as multidões se multiplicariam? Por que Jesus precisou escolher um grupo menor de 12 homens? Por que foi necessário que o discipulado acontecesse dessa forma? Então, o primeiro atributo que nós já explicamos esse porquê dessa pergunta, que talvez esteja aí na tua mente agora, é nós vermos o que está escrito no finalzinho do verso 14 de Marcos 3. Ele diz assim, ele escolheu esses em discipulado, você pode ver isso no contexto, para estarem com ele. E essa é a primeira coisa que nós vamos aprender hoje, que discipulado é relacionamento. Diga assim comigo, discipulado é relacionamento.
E Jesus não tinha como se relacionar intensamente, intencionalmente, com uma multidão de 5.000 pessoas, com uma multidão de 3.000 pessoas, com uma multidão de 1.000 pessoas. E sempre haviam milhares de pessoas ao redor de Jesus, e ele ia em outra cidade. Agora uma outra multidão chegava a ele. Ele tinha que viajar, ia para outro lugar, um outro grupo de pessoas chegava a ele. Então nós entendemos que se discipulado requer relacionamento, discipulado requer que nós venhamos estar juntos, que nós venhamos conviver, que nós venhamos ter proximidade. Esse é um atributo que deve ser feito com poucas pessoas. Esse é um atributo que Jesus precisou escolher ali 12 homens, e Jesus estava fazendo isso 24 horas por dia, e esses homens que Jesus escolheu abandonaram tudo para seguir Jesus. Eram outros tempos, era outra realidade social, econômica, era outro modelo de vida. Foi possível para eles abandonar tudo que eles faziam e seguir Jesus. E também foi possível para Jesus se dedicar durante 3 anos e meio, exclusivamente 24 horas ao ministério. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a maioria de nós aqui, nós temos atividades de trabalho, alguns trabalham em outras cidades. Alguns de nós aqui não temos toda a família convertida ao Senhor Jesus e precisamos ter tempo também com a família. Então nós temos outras prioridades que não nos permitem estar com essa intensidade que nós vemos no ministério de Jesus com seus discípulos. E o que nós aprendemos então com essa reflexão? Que no nosso caso já seria muito difícil haver um grupo de real discipulado com 12 pessoas. Já seria muito difícil. E nós vemos na Bíblia que Jesus tinha um grupo secundário de discipulado com 70 pessoas, e tinham muitos que queriam segui-lo, mas de fato aqueles que ele conseguiu discipular foi um grupo de 12. Então nós percebemos, discipulado é relacionamento. E esse relacionamento ele acontece de uma forma intencional. Não pense que qualquer relacionamento é discipulado. Só porque você tem um amigo cristão não quer dizer que isso é um discipulado. Só porque o seu cônjuge é cristão, o seu pai, o seu filho, não significa que esse relacionamento é um relacionamento de discipulado. Mas eu quero dizer que tudo que é discipulado envolve relacionamento. Mas nem todo relacionamento significa discipulado. Está ficando claro isso, gente? Eu estou complicando. Então agora a gente tem que entender, se eu quero viver uma vida sendo discipulado por pessoas no contexto da igreja, eu preciso entender que eu tenho que me aproximar de pessoas que Deus coloca diante de mim para estabelecer essa relação de discipulado. E aqueles que estão chamados por Deus para estarem nesse momento, tendo já a capacidade de discipular outras pessoas com a experiência que já carregam, com a caminhada que já têm, com o testemunho de vida que já têm, da mesma forma, precisamos nos disponibilizarmos para nos aproximar das pessoas e entendermos que discipulado começa com relacionamento, começa com proximidade, começa com transparência, começa com convivência. Por isso é tão mais fácil quando nós temos uma célula que nós pertencemos, que é perto da nossa casa. É tão mais fácil quando nós temos alguém que pode nos discipular, que trabalha na mesma empresa. É tão mais fácil quando nós temos um vínculo de discipulado com alguém que mora na mesma rua que nós. Porque quanto mais fácil for estabelecer um relacionamento, mais fácil haverá essa relação de discipulado. Então eu te digo que esse relacionamento ele deve ser intencional. Intencional em que sentido? Intencional em ter um propósito claro, e daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Esse relacionamento ele requer transparência. Transparência em que sentido? No sentido de que quando eu me coloco num relacionamento, numa convivência, quando eu me coloco numa proximidade com alguém que é mais maduro do que eu na fé em Jesus e pode estar me guiando para crescer, eu não posso ser falso com essa pessoa. Eu não posso ser parcial com essa pessoa. Eu não posso, diante desse relacionamento, fingir ser alguém que eu não sou. E quanto mais nós convivemos, mais natural fica essa relação transparente.
Diz um ditado assim: você quer conhecer uma pessoa, viaje com ela. Você já ouviu esse ditado? E nós já fizemos aqui na igreja algumas viagens em grupo, fizemos na nossa rede algumas caravanas. Pessoal, de ficar 20 e poucos dias viajando junto com algumas pessoas que até então eram um pouco desconhecidas. De ficar 15 dias. Já fizemos muitas experiências, eu já tive muitas experiências de pessoas que estavam conectadas conosco como discipulado, de nós tirarmos férias juntos, de nós irmos para a praia juntos, de nós sairmos em família juntos, de nós passarmos dias viajando juntos. E aí nós conseguimos, pela proximidade, é natural que vá criando confiança, é natural que vá criando transparência, é natural que vá criando espontaneidade. Discipulado é uma das maiores ferramentas do reino de Deus, mas não se engane, não tem como viver discipulado frequentando a igreja 2 horas no domingo e a célula 1h30, 2 horas na semana e depois estando desconectado de tudo e de todos. Requer que nós venhamos estar cultivando relacionamentos. Segundo atributo que nós vemos que define discipulado está na última expressão de Marcos 3,14. Em Marcos 3,14 diz assim, que Jesus também escolheu aquele grupo menor de discípulos, não só para ter relacionamento, não só para estar com ele. Então lembra, não é qualquer relacionamento, não é só para estar junto, não é só para dar uma risada junto, não é só para contar uma história junto, não é só para dividir a vida, apesar que tudo isso é muito bom e acontece no discipulado, mas se for só isso, não é discipulado. Jesus estava propondo um relacionamento próximo para ativar um propósito de Deus. Jesus estava propondo um relacionamento com base numa intencionalidade. Para, naquele caso, daquele grupo, com Jesus, na narrativa bíblica, aquela intenção daquele discipulado era os enviar para pregar. Então, aqueles discípulos estavam sendo treinados por Jesus com um propósito claro, serem enviados para pregar. E isso aconteceu. Aconteceu em treinamento, 2 vezes nós temos relatos bíblicos, em Lucas capítulo 9, em Lucas capítulo 10, e depois aconteceu na prática, quando Jesus foi embora, morreu, ressuscitou, desapareceu da vista deles, derramou o Espírito Santo, agora o que eles mais faziam era cumprir missões de serem enviados a pregar. Esse foi o propósito daquele momento, daqueles homens, daquela relação que Deus levantou de discipulado. Então diga assim comigo, discipulado é intencionalidade. Intencionalidade, guarda essa palavra, um relacionamento intencional. E que intencionalidade é essa? É uma intenção ligada a um propósito de Deus que você está buscando crescer na tua vida. Então, por exemplo, você pode estar chegando na igreja e quase perdendo o teu casamento. Você pode estabelecer um relacionamento de discipulado para entender como ser um marido, uma esposa na perspectiva bíblica, para restaurar o teu casamento. Então, você vai se aproximar de alguém que já venceu, de alguém que já foi transformado na sua casa, de alguém que já viu a bênção de Deus, que já conhece a palavra de Deus, e nesse relacionamento, pode ser com o teu líder de célula, pode ser com alguém que o teu líder de célula esteja designando para te acompanhar, vai haver uma intenção clara. E os assuntos mais comuns desse relacionamento vão ser quais? Aqueles que têm a ver com um propósito que vocês dois juntos, nessa relação de discipulado, estão buscando. Então, daqui a pouco, outra pessoa não tem nada a ver com isso, a pessoa até solteira não tem relacionamento nenhum e vai pensar assim, meu Deus, discipulado, o pastor está dizendo, é só para quem tem crise conjugal, Deus me livre do discipulado. Não é isso, gente. Nós temos que ter clareza de onde nós queremos chegar em Deus. Então, eu posso estar sendo discipulado para ser um cristão mais maduro. Eu posso estar sendo discipulado para aprender a pregar a palavra de Deus. Eu posso estar sendo discipulado para saber testemunhar. Eu posso estar sendo discipulado com o propósito de ganhar a minha família para Jesus. E eu posso estar sendo discipulado por alguém que me inspira e que pode atuar em várias áreas da minha vida, me aconselhando, me ensinando sobre Deus, orando comigo, me levando a crescer. Essa é a forma mais comum que nós temos hoje na liderança da célula. Quando nós chegamos na igreja, nós temos que aprender muitas coisas básicas sobre várias áreas da nossa vida. E para isso nós precisamos de discipulado. Porque se eu falar para você hoje aqui, diante de 200 pessoas,
E se essas pessoas tiverem perguntas, elas não vão conseguir resolver essas perguntas agora nesse momento de culto, mas vão conseguir ser discipuladas de fato num relacionamento intencional. Então, eu estou chegando, eu estou crescendo, eu já estou batizado, eu já tenho alguma caminhada, eu sou pastor da igreja. Todos nós precisamos de relacionamentos de discipulado para que nós venhamos crescer, porque o Senhor Jesus nos ensina que esse é o padrão. Vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando e ensinando-lhes a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei. Então, nesse sentido, pessoal, nós precisamos estar crescendo nesse relacionamento de confiança. E conforme a confiança cresce, eu já tive a oportunidade, por exemplo, não de invadir a vida de pessoas, mas de ajudar pessoas que estavam passando, por exemplo, por dificuldade financeira, que estavam sendo discipulados por mim, e certo dia chegaram e disseram: Diego, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. Eu estou frequentando a igreja já há algum tempo, eu não consigo vencer na minha vida financeira. Eu preciso entender o que eu estou fazendo de errado. Eu quero agradar a Deus, mas as coisas não estão dando certo. Então, eu já tive situações em discipulado, por exemplo, gente, simplesmente dar um conselho, simplesmente explicar um princípio sobre a vida financeira. Mas também já tive situações de discipulado em que a confiança foi tanta que a pessoa disse assim: Diego, eu não estou enxergando mais. Posso trazer todas as minhas contas aqui para ti e a gente junta essa uma saída? Eu disse: pode, vamos tentar. E graças a Deus, naquele relacionamento, nós já achamos várias saídas com várias situações diferentes ao longo aí da caminhada com Jesus. Então, nesse sentido, tudo que nós queremos aprender de Deus, tudo que nós queremos crescer em Deus, é possível viver sozinho, é possível. É mais fácil, mais rápido e de forma muito mais leve quando nós vivemos em discipulado. Discipulado é relacionamento e discipulado é intencionalidade. E em terceiro lugar agora, quando nós vamos crescer nisso, nós precisamos aprender, e com isso eu vou pincelar os outros dois atributos juntos, o que está descrito ali no versículo 15. Então, em Marcos capítulo 3, versículo 15, diz assim: e tivessem autoridade para expulsar demônios. Se você verificar na tua Bíblia, por exemplo, se caso você possa ir rapidamente, em Marcos capítulo 1, 27, você vai ver que Jesus admirava as pessoas que estavam ao redor dele. Jesus causava um certo alvoroço, um certo espanto em quem estava ao redor dele, desde o início do seu ministério, pela autoridade que ele tinha para expulsar demônios. Isso era uma coisa que as pessoas não tinham. As pessoas não sabiam explicar, as pessoas sofriam, e agora Jesus aparece de uma forma distinta, com algo que Deus deu para ele com muita graça, de uma autoridade enorme para expulsar demônios. E aí nós vemos em Marcos 1, 27, que diz assim: todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino? E com autoridade, até os espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. A coisa mais sobrenatural, aquilo que era a unção visível, que estava na boca do povo, que Jesus estava operando, a graça que Deus estava derramando sobre ele, e que ele estava operando, agora no discipulado, Jesus tinha o propósito de transferir essa graça, essa unção e esse chamado. Perceba isso comigo. As pessoas não sabiam. Muitos fariseus não sabiam como lidar com o mundo espiritual. E Jesus tinha recebido essa clareza, essa graça, essa unção do Espírito de Deus. E agora, na relação de discipulado, ele chama esses homens para estarem perto dele, num relacionamento. Esse relacionamento tem uma intencionalidade de prepará-los para uma missão de Deus, de prepará-los para crescer naquilo que Deus se revelava. Mas agora nós percebemos que o discipulado tem um terceiro atributo. Diga assim comigo: discipulado é alinhamento. E o que significa essa palavra alinhamento? É uma palavra que nós usamos pouco também na nossa cultura. Biblicamente, essa palavra também não existe. Na teologia é que nós criamos essa palavra para explicar algo que Deus faz na Bíblia de forma muito corriqueira. É quando Deus conecta pessoas, e ao conectar pessoas, ele conecta a sua unção, ele conecta também o seu poder,
ele conecta também, por vezes, dons que são compartilhados, ele conecta chamados e ele faz crescer aquilo que ele tem dado para uma, duas, três pessoas, para outras pessoas, pelo relacionamento de discipulado que é criado. Por exemplo, quando Eliseu, que é um profeta que estava sendo formado, estava sendo discipulado, lá no Antigo Testamento, ele se aproxima de Elias, nós percebemos claramente que conforme ele cresce nesse relacionamento de discipulado, conforme ele cresceu no propósito claro de ser treinado para ser o profeta de Israel, quando Elias partisse, nós vemos claramente na Bíblia que a unção que Deus havia dado para Elias de ser um grande profeta, por meio daquela relação com Eliseu, foi transferida. E agora Eliseu também se tornou um grande profeta. Nós vemos, por exemplo, que Abraão foi chamado por Deus para sair sozinho da sua terra e da sua parentela, em Gênesis capítulo 12, e ir para uma terra nova em que Deus estaria liberando bênçãos sobre ele. Mas Abraão, por motivos familiares, levou com ele o seu sobrinho. Nenhum outro parente de Abraão entrou debaixo da bênção de Deus. Nenhum outro parente de Abraão fez parte do propósito de Deus. Mas pelo fato do sobrinho Ló de Abraão estar em relacionamento com ele, um relacionamento proposital, aprendendo sobre Deus, nós vemos na Bíblia que Ló foi muito abençoado e recebeu uma porção daquilo que vinha de Deus sobre ele, de forma a formar povos inteiros que estiveram lado a lado com o povo de Israel por muito tempo. Então nós vemos na Bíblia muitos e muitos exemplos, por exemplo, na função de liderança, quando Moisés estava liderando todo o povo de Israel lá no Antigo Testamento, na saída do Egito, com toda aquela história das 10 pragas, enfrentando o faraó, perambulando no deserto, numa peregrinação que acabou durando 40 anos, nós percebemos que Josué não era assim alguém com autoridade diante do povo, mas ele foi viver uma relação de discipulado com Moisés, que era aquele líder. E agora, no momento que vai chegando o tempo certo, o tempo passou, Josué foi preparado, houve intimidade, houve relacionamento, e agora o que Deus faz? Derrama a mesma unção de liderança que havia sobre Moisés, Deus derrama sobre Josué, e Josué se torna o novo líder do povo de Israel. Inclusive tem um livro inteiro escrito por ele na Bíblia, com os feitos de Josué liderando. Então entenda comigo como que, por exemplo, uma unção profética pode ser transmitida pelo alinhamento espiritual causado no discipulado, como, por exemplo, uma bênção que está sobre alguém, como no caso de Abraão, é transmitida pelo alinhamento do discipulado, ou até mesmo um chamado para liderar algo no reino de Deus, pode ser transmitido pelo alinhamento causado no discipulado. Então, esse alinhamento é uma característica espiritual. Quando nós vemos na vida daquele que está nos discipulando uma unção, um fruto, algo que Deus está dando, nós podemos crer que Deus pode estar conectando isso sobre as nossas vidas. Isso nós chamamos de alinhamento. E aí, entendendo tudo isso, o que aconteceu? Aqueles discípulos aceitaram entrar nessa relação. Esses discípulos aceitaram uma relação de transparência e de confiança com Jesus. E nem sempre eles entendiam na primeira vez o que Jesus estava dizendo. Nem sempre eles conseguiam explicar todos os porquês do que estava acontecendo. E certa vez Jesus se reuniu com muitos seguidores. Eu quero distinguir aqui, discípulos de seguidores, apesar que a Bíblia chama às vezes tudo de discípulos. Jesus se reuniu com muitos seguidores. E de repente Jesus começou a falar, eu creio, propositalmente, algumas coisas que eles não entenderiam naquele momento. Por que eu creio que foi propositalmente? Porque o discipulado precisa carregar muito mais a confiança do que simplesmente eu estar sabendo explicar todas as coisas, tipo assim, se eu não entender, não me serve. Isso não é um discipulado. E aí Jesus começa a falar assim, olha só o que Jesus fala antes da sua morte. Vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Isso era uma discrepância. Jesus estava falando de uma forma figurada sobre a Santa Ceia, sobre a obra da cruz. Ele iria explicar depois, e explicou depois para os seus discípulos. Mas quando ele falou aquelas palavras, e aquelas palavras não foram entendidas por muitos,
aqueles que eram só seguidores, aqueles que eram só, entre aspas, membros participantes da igreja de Jesus, eles levantaram, viraram as costas e foram embora. Eu não sei se você sabe disso. Em João capítulo 6, Jesus perdeu muitos discípulos que viraram as costas para ele e foram embora. Mas para mim ele não perdeu, ele testou quais eram os verdadeiros. Então ele chegou para os 12 e disse assim: e vocês não vão embora também? E aí que Pedro diz aquela famosa frase para ele: mestre, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E aí a partir dali Jesus explicou o que eles não haviam entendido, mas o coração deles era um coração que estava dedicado a Deus. O coração deles era um coração que estava transparente, era um coração que tinha confiança. Quando nós vivemos relações de discipulado, eu como pastor posso errar até mesmo às vezes num conselho. E você precisa buscar a Deus junto, você não tem que me tirar para ser Deus, você tem que pegar aquilo que é aconselhado e buscar a Deus junto com isso. Quando você está numa relação de discipulado com o teu líder de célula, ele não tem o lugar de Deus na tua vida, ele está como alguém que vai estar facilitando, que vai estar mostrando o caminho. Então busque a Deus junto, para que vocês dois não venham errar, porque senão nós podemos nos decepcionar. Mas agora, se nós não nos colocarmos numa intenção clara de discipulado, nós vamos ter muitos amigos na igreja, mas não vamos ser uma família de discípulos. E é isso que nós temos proclamado que a família da fé é. A família da fé é uma família de discípulos e um lugar de transformação. Vamos dizer isso? Quem nós somos? Nós somos uma família de discípulos e um lugar de transformação. Uma família de discípulos e um lugar de transformação. E eu te digo, para esse lugar ser um lugar de poder, de milagres e de transformação, nós sim vamos ser amigos, mas se nós formos somente amigos, não vai haver transformação. Se nós formos somente conhecidos, não vai haver transformação. Mas se nós formos discípulos, esse lugar é um lugar de transformação. Por isso, nós estamos trazendo essa série, eu quero que você cresça nesse assunto, se interesse, pergunte, se envolva, esteja participando nas próximas semanas, para saber como esse relacionamento intencional e que causa alinhamento espiritual vai se desdobrar, vai ser praticado, vai ser de fato frutífero na tua realidade. Mas eu sei que nós temos aqui a intenção, todos nós eu creio, de sermos discípulos de Jesus. E esse é o último equívoco que eu gostaria de esclarecer nessa ministração dessa noite. Muitos pastores têm pregado que discipulado entre pessoas é errado, porque todos nós somos discípulos de Jesus. O que nós aprendemos na Bíblia, gente, para explicar sobre isso? Que Deus sempre traz os princípios maiores que são invisíveis e espirituais, sempre traz uma correlação visível e relacional para esses princípios. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você crê que Deus se revela por meio de Jesus para se tornar o Pai celestial de todos nós? Você crê nisso? Eu creio nisso. Então, como que Deus faz nós entendermos isso? Deus faz nós entendermos isso porque todos nós nascemos de alguém naturalmente e também temos um pai. Talvez não tenhamos tido o melhor pai. Talvez nós não tenhamos a oportunidade de ter um pai que nos criasse pelos princípios da palavra de Deus. Isso pode ser verdade. Mas nós só entendemos Deus como pai porque nós somos filhos de um pai. E muitos de nós nos tornamos também pais. Então, aquilo que é importante espiritualmente, Deus se revela também de forma natural e relacional. É verdade que o nosso objetivo aqui, sermos cristãos, é nos inspirarmos em Cristo. O objetivo de sermos pessoas que praticam o cristianismo é sermos discípulos de Cristo. Mas se nós só fôssemos discípulos de Cristo diretamente, nós não precisaríamos estar reunidos aqui. Nós poderíamos estar cada um na nossa casa, com a nossa Bíblia diante de nós, sendo discípulos de Cristo. Mas o Senhor Jesus nos ensina sobre a igreja como um corpo, causar aquilo que nós buscamos em Jesus. Ele é o cabeça desse corpo. Então, bênçãos são liberadas quando nós oramos uns pelos outros, e não apenas quando nós oramos sozinhos. Tem bênção quando ora sozinho, mas a bênção de orar uns pelos outros também é diferente. Algo é liberado quando nós servimos uns aos outros,
como se nós servíssemos a Deus, mas estamos servindo alguém. Na prática, algo é muito mais poderoso espiritualmente liberado. Discipulado também. Paulo fala, eu sou imitador de Cristo. Ok, mas ele diz, então vocês podem ser meus imitadores. Por causa disso, nós estamos entrando, crescendo, aprofundando, frutificando de forma intencional, que na família da fé, em todas as células, nós não venhamos ter apenas grupos que se reúnem em casas para orar, cantar e ler a Bíblia. Nós tenhamos pessoas que de fato proclamam o Evangelho, liberam milagres e vivem relações de discipulado, que são vividas naquela hora da célula, mas também são vividas em vários outros momentos da vida e do dia. Satanás está de forma cada vez mais crescente, estabelecendo estruturas de trevas que estão sempre prontas para nos tragar. E nós precisamos viver a vida cristã 24 horas por dia. E para remover as barreiras, para nos fazer enxergar espiritualmente, para nos fazer discernir o mal, caminhar sozinho é um caminho muito perigoso. Caminhar sozinho com Deus. Precisamos escolher trilhar relacionamentos saudáveis, intencionais e espiritualmente poderosos de discipulado.